Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e na aula de hoje nós vamos estar falando acerca da crise do século XIV. O que foi essa crise do século XIV? Nós podemos entendê-la aqui como um momento de muita conturbação dentro desse sistema feudal. No século XIII, a produtividade agrícola ela já estava dando sinais de fim, porque a população começou a aumentar e a produção agrícola ela não dava conta de sustentar todo mundo. Então começou a acontecer falta de alimentos. Também um fator interessante aqui é que essa questão da falta de alimentos ela aconteceu por consequência do esgotamento dos solos, tá? A produção ela continuava apresentando tendências de crescimento. Então, na medida que a população crescia, a produção de alimentos não acompanhou esse crescimento demográfico. Então, isso foi, sinais, estava apontando para uma crise nessa questão da produtividade agrícola. A agricultura feudal, ela é caracterizada pela exploração predatória e a extensiva dos domínios. O que acontece? Eles não tinham técnicas o suficiente ali para poder trabalhar com a recomposição do solo. A única coisa que eles tinham naquela época era o seguinte, eles dividiam a terra em três e colocavam uma parte para poder descansar e produzia nas outras duas. E isso era feito um rodízio de campo. Era a única coisa que eles tinham ali naquela época. Eles não trabalhavam com enriquecimento de solo, com adubos assim por diante. Então, isso é chamado de exploração predatória. Então, na medida que foi aumentando a população e forçou esse sistema de produção agrícola, então eles começaram a desmatar mais as florestas para poder plantar, só que em contrapartida eles não tinham, eles iam acabando com o solo. A outra coisa é essa questão da extensiva dos domínios. Então, essa extensão dos domínios, ela acontecia com esse desmatamento. Só que chegou uma hora que não dava mais para desmatar. Chegou um momento que não dava mais. Então, a produção ela não conseguiu acompanhar esse crescimento populacional. E essa produção agrícola, ela não respondia às exigências das cidades em crescimento. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas começaram a ir para os centros urbanos? Então, os centros urbanos começaram a crescer, houve a ascensão do comércio, o aumento populacional. Então, quem que fornecia os alimentos para esses grandes centros urbanos, para essas cidades? Era o campo, mas o campo entrou em colapso. Então, na última década, os últimos 10 anos do século aqui XIII, já não restava mais terras para poder ocupar, e a baixa produtividade, e as terras estavam cansadas, o solo estava desgastado, e isso estava gerando o quê? Uma baixa produtividade. Com a insuficiência, da produção agrícola, aconteceu a estagnação do comércio. Então a fome começou a se alastrar por toda a Europa. Isso marca o fim do sistema feudal e também o fim da Idade Média. Então, a partir do início do século XIV, uma terrível e profunda crise se instalou na Europa. Primeiro, a fome. Nós estamos falando aqui da fome, que chegou, que colapsou, a fome. Peste, a peste negra, que assolou quase que 1/3 da população da Europa. Guerras e rebeliões. Essas guerras e rebeliões aqui eram a revolta dos camponeses, era a revolta dos servos que estavam lá trabalhando, mas não tinha comida. Porque todo o alimento era para a cidade, era para o senhor feudal e eles estavam passando fome. Isso fomentou as rebeliões. No início do século XIV aqui, no ano de 1315 a 1317,
A Europa também ela foi assolada por intensas chuvas que arrasaram com os campos e acabaram com as colheitas. Então, digamos assim, isso foi o fim. Foi o último empurrão. A coisa ficou feia ali na Europa. Como nós falamos aqui acerca das doenças, né, das pandemias, das epidemias, assim por diante, a peste negra, ela amedrontou toda a Europa e abalou a economia. As cidades ricas ficaram completamente destruídas e abandonadas pelos seus habitantes, porque as pessoas fugiram dos grandes centros urbanos. E era nesses grandes centros urbanos o grande foco da epidemia da peste negra ali. Então, o que quiser? Eles sumiram, eles abandonaram ali as cidades. Os servos estavam morrendo e as plantações ficavam destruídas por falta de cuidado. Faltou gente para poder cuidar do campo. E algo interessante que nós podemos falar aqui é que isso fomentou a chamada segunda servidão. O que foi essa segunda servidão? Foi a exploração que aconteceu em cima dos camponeses. Os senhores feudais, né, no popular, no ditado popular, eles estavam num mato sem cachorro, então eles começaram agora a explorar os camponeses, aumentando as corveias e os demais impostos. Né? Lembrando que corveias era aquele período de tempo que o servo tinha que trabalhar de graça para o senhor feudal. Então eles começaram a aumentar esse período aí. E isso tudo para poder suprir as necessidades e manter a subsistência do feudo, em especial do senhor feudal. Nas regiões mais urbanizadas, aconteceu também, essa crise também chegou lá, mas ela houve um desdobramento diferente da área rural, porque os nobres agora eles começaram a arrendar as suas terras para os camponeses. Então, já que eles estavam em crise, eles precisavam de dinheiro, né, para poder se manter na sociedade. Lembra que eles precisavam daquela moeda de câmbio para poder se manter lá? Então, eles substituíram a corveia por pagamentos em dinheiro. Então, assim, ó, você não precisa trabalhar para mim de graça. Você trabalha lá no feudo e o tempo estipulado ali você paga para mim em dinheiro. E também, esses nobres, eles deram mais autonomia aos camponeses. Digamos assim, eles lidaram, né, com a situação de uma forma menos agressiva do que os senhores feudais que estavam ali na área rural. Dentre isso também, como eu falei para vocês que houve guerras, nós encontramos aqui a Guerra dos 100 Anos. Tá? O que foi essa Guerra dos 100 Anos? Era o rei da França, Filipe IV, que anexou, né, a região de Bordeaux, que era um domínio feudal do rei da Inglaterra. Então, isso fomentou essa Guerra dos 100 Anos. Lembrando que essa guerra não levou 100 anos, né? Foi entre aspas, né? Foi uma guerra que levou muito tempo, tá? E a exploração feudal sobre os servos também contribuíram para as revoltas camponesas na Europa no século XIV. Como essa imagem aqui você está vendo, essa imagem ela retrata muito o que estava acontecendo ali naquela época, essa crise aqui do século XIV. Tá? Um fator fundamental que contribuiu para essa crise aqui foi a quebra das estruturas do sistema feudal. Isso tudo aconteceu por causa de uma longa série de rebeliões dos servos contra os senhores. Já expliquei isso para vocês, falei que isso tudo era fomentado porque o senhor feudal estava explorando demais o servo. Então eles começaram a se aglomerar, se ajuntar e começaram a promover aqui, né, algumas rebeliões. Houve também uma conjuntura de epidemias, né, o aumento brutal da mortalidade. Então as pessoas começaram a morrer por causa das epidemias. E isso faltou mão de obra para poder cuidar dos campos, né? E aconteceu a superexploração camponesa. Então, um camponês tinha que fazer o trabalho de 4, de 5. Tá? Então, isso caracterizou a Europa e trouxe no século XIV uma crise. Apenas no século... Perdão, aqui no século XIV. Apenas no século XV que a Europa ela começou a haver uma retomada de crescimento. Tá? Um crescimento populacional
que acarretou no crescimento agrícola, que acarretou também no crescimento comercial. O fim dessa guerra também dos 100 anos, ela teve um papel muito importante, porque ela fez ressurgir, né, emergir um sentimento nacional, um sentimento patriótico, tanto na França como na Inglaterra, favorecendo a imagem do rei, tá? Porque o rei até então, ele era só um símbolo, ele não tinha tanto poder. Mas nessa guerra dos 100 anos aqui, que eu vou entrar mais a fundo nela mais para frente, vocês vão conseguir entender por que isso trouxe uma imersão de poder para os reis, tá? Os monarcas, então, eles contaram com dificuldades. A nobreza, ela precisou de apoio econômico da burguesia. Então, para ela poder recuperar e fortalecer a sua autoridade. Então, a gente começa a perceber que o sistema agora está entrando em crise, está entrando em declínio. Então, com isso, nós ficamos por aqui, nós encerramos esse momento. As questões que ficaram abertas, nós vamos entrar mais a fundo nos próximos vídeos. Um forte abraço para você e até a próxima aula.